Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Muito bom dia, estamos iniciando esta sexta-feira, dia 25 de setembro de 2020. Iniciemos pedindo as bênçãos de Deus sobre nós, sobre nossa família, sobre o trabalho e agradecendo a Deus por mais um dia que Ele nos confia. Oremos. Ó Pai, que resumiste toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando vossos mandamentos, consigamos chegar um dia à vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está, segundo Lucas, capítulo 9, versículos do 18 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles declararam: uns que és João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje inicia falando que Jesus se retira para um lugar deserto para que possa rezar com os seus discípulos. E aí eu fico imaginando se Jesus, na sua condição divina, sendo Filho de Deus, ele tinha o hábito, tinha a necessidade de ir se afastar um pouco desta realidade, da agitação, do barulho, para ter uma comunhão profunda com Deus. Então imagine nós, o quanto nós não necessitamos de um momento para rezar, para ter este diálogo com Deus. E aí eu gostaria de começar essa reflexão perguntando justamente isso. Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua comunhão com Deus? Você tem tirado um tempo durante o seu dia para a oração, para se comunicar com Deus? Você tem priorizado na sua vida um momento para estar com o Senhor? Este é o primeiro ponto que nós poderemos fazer a reflexão do Evangelho de hoje. Outra coisa, Jesus pergunta a seus discípulos qual o conceito que as pessoas tinham a respeito dele, da sua pessoa. E por isso ele pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E depois Pedro afirma que Jesus ele é o Cristo, o Filho de Deus. E aí outro ponto que nós devemos nos perguntar hoje, diante deste Evangelho: quem é Jesus para mim? O que é que ele representa para mim? Será que Jesus é apenas uma figura histórica, alguém que eu admiro ao ler a Sagrada Escritura? Mas será que Jesus realmente é, para mim, o meu Salvador? Será que ele é realmente aquele que é o Filho de Deus, é o Cristo, como o próprio Pedro afirmou? Como é que eu tenho visto? Qual o conceito que eu dou a Jesus diante das minhas atitudes, diante das minhas ações no dia a dia? Então, que nós possamos refletir principalmente esses dois pontos no Evangelho de hoje. Como está a minha vida de oração? E o segundo ponto, quem é Jesus para mim? Qual o conceito que eu tenho dado à pessoa de Jesus Cristo na minha vida? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.